Olá, meu querido, Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, todos que acompanham o Devocional Palavra de Sabedoria, muito obrigado pela companhia de vocês. Sempre uma grande alegria estar comungando, estar compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Obrigado a você que acompanha essas ministrações. Estamos dando sequência à herança do homem sábio e nessa oportunidade eu vou falar para vocês sobre ensinar a seus filhos os princípios da ética e do bom caráter. Um dos grandes legados que podemos deixar para nossa família, sem dúvida alguma, é gerar princípios éticos e de bom caráter. Quando trabalhamos valores cristãos, princípios e valores que estão contidos na nossa fé cristã, e ainda contribuímos para o bem do outro, em especial dos nossos filhos, da nossa casa, por meio de princípios éticos e de integridade, de um caráter sólido, de um caráter firme, um caráter bom, plantado, semeado, cultivado diariamente dentro da nossa casa, pode ter certeza que isto é uma grande herança que deixamos para a nossa casa. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Pare para observar aquele que é íntegro. As referências de integridade, de honestidade, de honra, elas são muito importantes para a construção de uma casa e de um lar equilibrado. O casamento é a base de tudo para que isso aconteça. Por isso que você tem sim, você pai, você mãe, você tem uma grande responsabilidade da maneira como seus filhos estão sendo educados, estão sendo formados, estão sendo discipulados. Você tem uma grande responsabilidade sobre isso. É claro que você não tem a responsabilidade em um determinado nível na hora que seus filhos atingem uma autonomia. Eles passam a se tornar adultos responsáveis, eles passam a ter a sua própria vida e serem responsáveis por ela. Quando chega nesse nível, eles têm a sua própria responsabilidade individual, claro, óbvio. Mas aquilo que você ensina, aquilo que você educa, aquilo que você forma, vai reverberar, vai ecoar dentro da formação dos seus filhos, não tem a menor dúvida. E o casamento é a base de exemplo, de referência para tudo isso. Quando você, a maior herança que você deixa de valores cristãos para as futuras gerações, você ensinou dentro de casa. Quando você faz isso, você está gerando legado para dentro da sua casa. Caráter íntegro. Quando você vê as regras morais que seus filhos seguem, elas estão muito baseadas naquilo que elas veem dentro de casa. Como você se comporta, como você age, como você faz. Como é que você negocia as coisas? Como é que você atende as pessoas? Se você mente, se você não mente, se você dá uma enrolada, se você tem somebody love, lembra aquele enrolation nas coisas? Os seus filhos estão como uma esponja absorvendo esse parâmetro o tempo todo. Eu e você temos uma grande responsabilidade de sermos bons exemplos dentro da nossa casa para os nossos filhos, para que haja uma herança positiva gerada dentro da sua casa. Existe uma frase muito forte de um francês, educador francês, eu vou ler aqui para vocês. André Berger é o nome dele. O André Berger, ele disse que os defeitos dos pais são os pais dos defeitos dos filhos. Olha que frase forte. Os defeitos dos pais são os pais dos defeitos dos seus filhos. Por quê? É exatamente essa referência que é construída dentro de casa pelo exemplo incisivo, pelo exemplo impactante e relevante da proximidade que existe entre um pai e um filho, entre uma família. Essa proximidade é muito forte, não só por uma relação biológica, não só por uma construção individual, mas também pela construção social, uma vez que a família é a célula máter da sociedade. Os erros, os acertos que seus filhos acabam cometendo, fazendo, realizando, eles têm traços, eles têm vestígios dos próprios erros e acertos dos seus pais. Isso não é determinante, mas é tendencioso. Isso não quer dizer que está condicionado a ser assim de forma unilateral, mas quer dizer que haverá um impacto de influência muito grande disso.
Então há uma tendência, não uma determinação. Porque você vai encontrar lares em que os pais muitas das vezes não foram boas referências, mas ao longo da trajetória daquele jovem, daquela criança, outras referências positivas absorveram um papel importante e modificou o curso da história daquela pessoa. E modificou a trajetória daquela pessoa. Então o que um pai, o que uma mãe faz, tem um peso muito forte. Mas esse peso ele não é determinante, ele é tendencioso. Ele exerce uma força que empurra, uma força catalisadora. A não ser que venha uma outra força e contraponha aquela ação que às vezes é uma ação destrutiva. Ou o contrário, às vezes é uma ação positiva, uma coisa boa, e vem uma outra influência que tira aquela pessoa de um caminho construtivo, de um caminho bom. Isso vale tanto para coisas boas como para coisas ruins. Isso isenta o pai? Isso isenta a mãe? Não. Isso isenta o nosso papel? Não. Isso só reforça quão importante é o papel que nós estamos construindo. Deixar boas imagens gravadas na mente dos nossos filhos. Deixar boas referências. Sermos pais que produzem bons exemplos. Se teu pai, se tua mãe acaba te influenciando para ter uma vida de mentira, há uma tendência natural de você reproduzir isso. Mas você, pai, pode mudar esse curso. Você, pai, pode ser diferente nisso. Seja um bom exemplo na sua casa. O caráter, ele se manifesta por meio da honra, do respeito e da honestidade. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Honra, respeito e honestidade. Se você seguir essa tríade, você consegue construir um bom caráter dos seus filhos, na sua casa, na sua família. Honra, aprender a considerar as pessoas, os mais velhos, seus avós, os que têm mais experiência do que você, aqueles que têm uma caminhada e uma trajetória um pouco com mais quilometragem que a sua. Honrar as pessoas, honrar as autoridades, honrar seus líderes, honrar pai e mãe faz uma diferença quilométrica na vida de uma pessoa. Você quer construir essa visão de um bom caráter dentro de casa? Comece defendendo o princípio de honra dentro da sua casa. A honra a Deus, considerar Deus acima de todas as coisas, considerar Deus como primazia, como prioridade. Ele equaliza a sua vida a partir da presença dele, Deus, na sua vida. Por isso que honrar a Deus é um diferencial grande e ajuda demais a sua vida. Todas as pessoas que têm Deus como diferencial, que honram ao Senhor Deus, eles são abençoados, eles são beneficiados por essa atitude, por esse comportamento. Honre. Honre com os lábios, honre com as atitudes, honre com seus pensamentos. Aprenda a desenvolver isso, ensine isso, eduque isso dentro de casa. O respeito a outra pessoa, mesmo quando você não concorda com ela. Olha, isso valoriza tanto as pessoas. Isso é tão importante, você respeitar o outro. Olha, eu não concordo com você, eu não concordo com a sua atitude, eu não concordo com a sua palavra, eu não concordo com o que você está dizendo, mas eu respeito você. Eu tenho um nível de consideração que me faz respeitar você. Para eu te colocar uma posição minha, eu não preciso agir de maneira destrutiva, depreciativa, desvalorizando você. Para eu ser sincero, eu não preciso gerar a agressividade. Por mais que a minha postura seja contundente, por mais que a minha convicção seja firme, por mais que eu tenha certeza do que estou dizendo, mas eu não sinto a necessidade de agir com você de maneira agressiva, ou como o próprio nome está sugerindo, de maneira desrespeitosa. O respeito é uma chave que abre muitas portas. As pessoas que não sabem respeitar as outras são pessoas que não se respeitam a si próprios. Toda pessoa que é agressiva em relação ao outro, você pode ver, ele tem um quê de desrespeito próprio, não se valoriza, não se reconhece, tem um problema de autoestima. Tem tantas coisas envolvidas nessa questão que não é simplesmente uma posição, não é simplesmente uma convicção. Pense sobre isso, ok? Honra, respeito e, não menos importante, honestidade. Ser honesto é ser íntegro.
é não fazer esquemas, é não se envolver na corrupção, é não dar suborno, é não tirar do outro aquilo que não é teu, aquilo que não te pertence, é não requerer do outro aquilo que não é teu. Quando você se apropria daquilo que não é seu, isso é desonesto, isso não é correto. A cultura de levar vantagem, o incentivo que muitas vezes as pessoas pregam, anunciam, de passar a perna no outro porque o outro foi bobão, o outro foi besta, o outro não se ligou, então azar dele. Ele não se ligou, eu fui lá e fiz ele de besta. Isso aí é furada. Esse tipo de comportamento ele é altamente destrutivo e, além do mais, é uma areia movediça, uma casa construída, um lar construído em cima da desonestidade. Ela não tem como subsistir porque é areia movediça. São 3 coisas que eu estou te dizendo no dia de hoje. Desenvolva o caráter dos seus filhos, desenvolva o caráter da sua família, viva debaixo de princípios éticos, princípios corretos. Não negocie com aquilo que é valor para você, com aquilo que é importante e que tem relevância para você. Honra, respeito e honestidade. Se você criar os seus filhos nesses princípios, eles serão homens e mulheres que deixarão um grande legado na sua casa, na sua família, na sua sociedade, na sua igreja, no seu trabalho, nos seus ciclos de convivência, aonde estiverem, eles serão tremendamente abençoados. Eu espero que você guarde isso hoje. Eu espero te incentivar hoje a você cultivar, ensinar, educar. Educar, eu já disse em outras oportunidades, leva tempo. Leva tempo, é um processo. Não é algo que vem pronto. É algo que você tem que seguir passo a passo. Às vezes tem que repetir, tem que recuar, tem que voltar e dizer tudo de novo. Tem que ter um pouco de paciência, uma calma, ouvir os seus filhos, ouvi-los de maneira generosa, conversar com eles, trocar as ideias, mesmo quando tiver alguma ideia que você não concorde. Mas ensine com seu exemplo, ensine com suas atitudes, honre, respeite e seja honesto. Mais vale o bom nome da honestidade do que qualquer lucratividade com o suborno. Isso não vale. Roubar não vale. As referências de vida boa porque roubaram, porque defraudaram o erário público, porque tiraram dinheiro das pessoas. O tal de bom vivant que está vivendo de maneira aparentemente próspera, entre aspas, mas conseguiu essa prosperidade roubando das pessoas, não é referência para sua casa, não é referência para os seus filhos, não é referência para você. Ser honesto continua sendo um grande legado que você pode deixar para sua família. O bom nome vale mais do que ouro e do que prata. A tua reputação, ela é importante mediante os teus atos, os teus compromissos e o teu exemplo. Pense sobre isso hoje, em nome de Jesus. Se você puder gravar uma palavra que eu posso te deixar, eduque os seus filhos com caráter íntegro. Eduque os seus filhos com valores cristãos. Guarde honra, respeito e honestidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a seguirmos o princípio da honra, a desenvolver uma atitude respeitosa dentro de casa e fora de casa, e em todas as nossas relações, negócios, atividades que fazemos, termos a honestidade como lema, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Eu espero você no próximo programa. Eu quero te aguardar para falar um pouco sobre disciplina, fazendo parte dessa formação, dessa educação de valores cristãos e de um caráter íntegro. A paz do Senhor. Até o próximo programa.